dia. Tudo bem? Thales, precisava de uma ajuda. Eu sei que você colocou suas plaquinhas na cancela, só que você conhece o nosso público, Catando Vence. O pessoal tá parando nas cancelas e retornando porque tá escrito quebrado. Eles não lêem o restante. Você não tem nenhuma outra frase pra você colocar, alguma coisa nesse sentido? Quebrou seu celular, alguma coisa assim, celular quebrado, porque eles estão parando na cancela e estão dando ré, porque diz que tá quebrado. Aí eles ficam perturbando, as duas portarias estão perturbando porque eles dizem que tá quebrado, porque tem uma placa informando que tá quebrado, eles não terminam de ler. Senhoras e senhores, isso aconteceu em Catanduva. Daqui a pouco eu faço a abertura do podcast, não tem problema não. E só pra gente explicar esse áudio, isso aconteceu em Catanduva. Esse áudio é um símbolo do que é a interpretação de texto e a propagação de fake news na internet brasileira. Isso aconteceu num shopping em Catanduva. O Thales é dono de uma loja de celular e colocou na cancela, na entrada do estacionamento do shopping. A placa é basicamente o seguinte, é um celular e, em letras brancas, com cerca de um palmo, quebrou. E embaixo, o nome da loja, a gente resolve e tal. Só que é uma interrogação, a placa quebrou e uma interrogação. E o celular? Deu um congestionamento no shopping, porque as pessoas não liam a segunda frase, nem associavam a pergunta quebrou ao celular e achavam que o shopping estava com as cancelas quebradas. Aí a moça do marketing do shopping liga para o Thales, desesperada, dizendo que o shopping estava congestionado e que ele tirasse as placas, pelo amor de Deus. Se ele não podia colocar um quebrou o celular, alguma coisa assim. Só que tem quebrou e celular. Isso é a leitura no Brasil, senhoras e senhores. Está no ar o Povo de Humanas, o podcast mais querido e menos ouvido da internet brasileira. Hoje com a volta dele, Jason Xixan. Aê, que saudade. Tudo falso. E vamos comemorar Poxa a volta do vida, Xixan. como eu tô feliz. Como no shopping de Catanduva, os ouvintes leram a primeira frase desse podcast e deram ré. Deram ré. Que essa piada foi terrível. Muito bem, senhoras e senhores, girando, está começando o Povo de Humanas, agradecendo a todo mundo e lembrando uma frase épica do Kaique, nosso ouvinte desde o episódio 0, que deu a seguinte declaração sobre o comportamento do professor Ricardo Corrêa no episódio passado. Disse que Ricardo parecia, aspas, mais cansado e mais desanimado do que o motorista do carro do ovo quando passa no quebra-mola. Vou dizer, esse rapaz aí, como é o nome dele? Kaique, parabéns. Você tem uma capacidade de síntese, uma capacidade de dar exemplo que é invejável, porque até falaram aqui no podcast que tem 10 episódios que eu não dou um exemplo com cadeiras. Porque eu sou muito pouco criativo. Eu só dou exemplos de cadeiras na sala de aula porque é a primeira coisa que eu vejo. Eu não vou falar com os alunos. Então eu dou exemplo de cadeira. Parabéns, Kaique. Depois preciso de um mini curso com você para aprender a dar exemplos. Um abraço para a Duda e para todo mundo, para todos os amigos da Duda que nos ouvem também. E lembre, você pode nos seguir no Instagram, povo_de_humanas. Segue lá no Instagram, dá uma força para nós. Fala, Jorge Lobo. Inclusive, vamos passar agora todos os vídeos que nos mandaram no Instagram. Valendo? Valendo! Valeu, muito obrigado a todos que participaram. É isso aí, ninguém mandou vídeo! Fala, Arthur. Lembrando que a Duda mandou o nome aí da quadrilha, né? É Por favor. Camille e a Alice. A Salve Camille, Duda, salve Camille Duda, e Alice. Camille e Alice. Um abraço para vocês que sempre ouvem o Povo de Humanas. Começando este episódio, senhoras e senhores. Muito bem, vamos ligeiro, rapidinho, mais rápido do que o avião do presidente arremetendo devido à fumaça do Pantanal. Começando com as notícias do Exame Nacional do Ensino Médio com Jorge Lobo. Saudações a todos os ouvintes e telespectadores do podcast Povo de Humanas. Eu gostaria de convidar você que é professor, você que é professora e tem interesse em compor o Banco Nacional de Itens do Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP divulgou em suas redes e no seu portal oficial que foi lançado nesta segunda-feira, dia 21, o edital para a seleção de candidatos a compor o Banco Nacional de Itens para elaboração e revisão de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados devem se cadastrar a partir do dia 5 até o dia 18 de outubro e já podem ficar ligados aí nos editais anteriores e nos documentos que estão disponíveis no site bni.inep.gov.br/inscrição. Então, nós não temos muitas atualizações no que diz respeito à prova, mas nós estamos tendo movimentações interessantes na estrutura organizativa da prova. Fica aí o convite, fica aí o lembrete para vocês. Procede, Ricardo? Procede, tudo tranquilo.
Então vamos nessa. Exame Nacional do Ensino Médio com notícias, Ricardo Correia. Bom dia, boa tarde, boa noite a ai, todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, meus amigos de copo, de cruz e principalmente ao meu grande amigo Kaique. Valeu, Kaique, aquele abraço no fundo do seu coração, meu querido. Vamos lá, começando falando sobre as notícias do Enem! Essa é a animação do motorista do carro do ovo, depois que ele passa no quebra-mola e não quebrou nada. Ele fica assim, pode... Mais animado. É o after quebra-mola. Exato. Mais animado que meu irmão youtuber começando a carreira. Por favor. Olha, tem no site do Catraca Livre, projeto abre 100 mil vagas gratuitas em preparatório para o Enem. Enem 360 é o nome do projeto, visa ajudar estudantes que atravessaram um ano marcado pelo isolamento social e pelas aulas remotas. A parceria é entre o Vai Cair no Enem, o Gol Cursos e o Ser Educacional. Nós vamos deixar o link dessa reportagem, como você faz a inscrição para concorrer a uma dessas vagas gratuitas, dessas 100 mil vagas gratuitas, lá no nosso YouTube. Então agora a gente está deixando o link embaixo do vídeo do YouTube, se você quiser, é só chegar lá, dar uma clicada. Antes, ativa o sininho, deu seu like. Assine o canal. Com muita animação. Aí sim. Eu não me inscrevo no canal porque você é desanimado. Lembrando que o Povo de Humanas é o seu resumo de notícias semanais, comentários pandêmicos, esportes aleatórios, futebol, comentários gastronômicos e muita desanimação em massa para você. Esse é o Povo de Humanas, dá uma checada lá, passamos dos 100 no nosso canal. Aê! 100 mil pessoas já? Não, 100 inscritos, 106, youtube.com/Povo de Humanas. Já podemos fazer o quê? Nada. A gente já dá pra ganhar uma tampinha, né? Exatamente. Quando a gente chegar aos 10 mil, a gente ganha uma placa do YouTube. ganha uma placa do YouTube e ganhamos uma tampinha. Um dia nós chegaremos Você lá. que tá chegando agora, fica o convite para ouvir os episódios anteriores e entender todo o desgraçamento mental que a gente passou até chegar aqui. Exatamente, porque até chegar aqui é o cimo de uma montanha, meu amigo. É pior do que a relação do Kratos com Atreus em God of War 4, meu irmão. É só confusão mental. Específico. Ah, bicho, essa foi uma piada nerd. Segundo meu amigo Arthur Finizola, os gamers vão entender. Então, senhoras e senhores, passamos o Exame Nacional do Ensino Médio? Não, né? Porque tem a minha notícia ainda. Estão abertas também as vagas para examinadores. Tem que preencher os requisitos, se inscrever no site do INEP, se você quiser essa ingrata tarefa de ser corretor da redação do Exame Nacional do Ensino Médio e preencher os requisitos. Lembrando que você tem que ter guelras, você tem que ter nascido em Atlântida, você tem que ter uma série de características que tornam você um anfíbio para corrigir as redações do Exame Nacional. Vai corrigir a redação, aí vai participar da forma da água. Vai participar da forma da água. Eu tô muito aleatório hoje. Como sempre, falando besteira a baldes para apresentar esse podcast. Eu vou começar por educação com ele, que hoje veio de cabelo cortado, camisa dos Vingadores, bermuda verde e muita animação. Professor Ricardo Correia, notícias educacionais. Mais agitado que o mar de Fernando de Noronha depois do terremoto 6.9 que bateu esses dias. Vamos lá, minha gente, olha só, deixa eu trazer agora aqui pra vocês uma coisa muito legal, muito divertida. Eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o cogumelo. Não vou falar sobre isso, não. Vou falar pra vocês sobre o cogumelo que eu comi antes de vir pra cá. Não, o cogumelo do sol, mano. Um oferecimento Amanita Matutina. Num oferecimento TechPix. Exatamente. Vamos lá, então, notícias da educação. Olha, saiu numa reportagem da revista Galileu, só com graduação, somente com a graduação, USP, Unicamp e Unesp, essas três universidades retornam 15% mais do que custam. Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida apenas com o salário de todos os servidores dessas três instituições. E o que elas geram de retorno econômico para o país representa, e para o estado de São Paulo, representa 15% a mais do que o custo dessas universidades. Ou seja, a USP, a Unicamp e a Unesp dão lucro em termos econômicos. Não é essa a função. A função é o desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico. Então a função não é dar lucro. Educação é a fundo perdido. Porém, essas três grandes instituições, elas acabam gerando lucro econômico também para o Estado brasileiro. A cada R$100 investido em universidade, no caso de São Paulo, você teria 115 voltando para
investimentos. Exato. para Você investe desenvolvimento. 100 e volta 115. Educação, meu amigo, é a fundo perdido, mas se acha muito lucro, né? Principalmente quando a universidade pública trabalha em pesquisas relacionadas à indústria química. Aqui em Alagoas, por exemplo, você tem a quantidade de retorno que a Universidade Federal de Alagoas já deu para o setor canavieiro, por exemplo. Exato. Só de patentes, Só o que de o que patente. retorna de royalties é uma coisa É gigantesca. uma coisa gigantesca. Então fica esse registro aqui, Universidade Pública dá lucro, porque existe essa falsa separação entre ensino público e economia. Confere, Ricardo. Do prejuízo, exatamente. É. As pessoas acham que é um gasto público. Ah, eu tô lá pagando o salário daquelas pessoas que não produzem nada, porque ali elas têm uma estabilidade, então por isso elas não apresentam uma produtividade, produzem mais do que a iniciativa privada. As instituições públicas, elas produzem mais conhecimento, as instituições públicas, elas produzem mais patentes para o Brasil do que toda a iniciativa privada junta. Sensacional produção de conhecimento. Xanxão, notícias educacionais. Notícias educacionais também falando um pouco ainda, pegando como referência aí a cidade de São Paulo, o secretário municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano, afirmou nessa semana que contratou cerca de 3 mil novos educadores para substituir professores acima de 60 anos da rede de educação municipal da cidade, visto que a partir do dia 7 de outubro, deixa eu só confirmar aqui, a partir do dia 7 de outubro, as escolas municipais em São Paulo já vão voltar para atividades extracurriculares, não atividades normais de aula, mas para poder movimentar os alunos, a educação física e atividades extracurriculares como um todo. É iniciar uma abertura gradativa das escolas, não é isso? Exatamente, fazer com que a escola tenha uma função para além só da sala de aula e também para justificar a volta das aulas. Então, foram contratados em São Paulo cerca de 3 mil professores para substituir o pessoal aí com mais de 60 anos, que está em grupo de risco, e também professores que têm a saúde debilitada, enfim, um processo aí de troca dos professores para que as escolas possam ser abertas. Dos 38 municípios que compõem a região metropolitana da Grande São Paulo, 3 já abriram de forma parcial o ensino, exatamente fazendo essa função de tirar dúvida, plantão com os alunos e tal, para eles começarem a ter uma vivência dentro do novo normal da escola, que parece muito mais um hospital do que propriamente uma sala de aula. Pois é. Esse impacto, até porque muita coisa vai mudar. A gente evita falar dessa coisa de mundo pós-pandemia porque vai existir um processo de adaptação, uma série de fatores, distanciamento, uma atenção maior com higienização, etc. É interessante deixar aqui uma opinião de não apressar as coisas em relação a retorno de escolas, mas ao mesmo tempo não deixar a escola lá totalmente inativa. Aí os gestores públicos vão fazendo seus testes, seus experimentos e vendo o que acontece. A gente espera que um pouco de sensatez impere também, né? Isso, muito bem, senhoras e senhores, podemos girar? Podemos girando para notícias. Eu vou começar... Xaxão, fala um negocinho aí no microfone. Um negocinho no microfone. Que saudade eu tava de ouvir tua voz, cara. Que É bom isso, de ver, cara, né? declarações Espero que você de esteja bem. amor. Xaxão, quer um suquinho? Del Vale? Quero Del Valle. Ó, Del Valle tá com a promoção Epa, ótima. Vamos embora? Del Valle tá com a promoção assim, você compra 4 E ganha e ganha 5. Del Vale. Quero 5. Quero 5. Notícias, Jorge. Tá, apenas Você abre a sessão de notícias. Tá preparado, filho? Nasci pronto. Eu nasci prematuro, pra você ter ideia de quanto eu tô. Já nasceu pronto e nasceu prematuro, foi? Senhoras Nossa. e senhores, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou documentos que foram basilares para uma investigação internacional do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Então você tem mais de 130 países aí com documentos relacionados ao FinCEN Files. Vamos ver o que significa a sigla FinCEN Repete aí, Files. João. FinCEN Files. FinCEN Files. Tô Ok. curiosíssimo. O FinCEN Files são milhares de documentos liberados pelo Departamento do Tesouro norte-americano que comprovam a atuação de bancos como o JP Morgan, HSBC, na lavagem de dinheiro de escândalos internacionalmente conhecidos. Por exemplo, o HSBC já tinha entrado na mídia em 2012, quando bilhões de dólares foram pagos pelo banco para suspender uma investigação da sua atuação na lavagem de dinheiro do cartel de drogas O do México. HSBC é conhecido em inglês como World Money Laundering. E o JP Morgan, o maior banco com sede nos Estados Unidos, também tem transações suspeitas. E o JP Morgan é o maior credor do Brasil. O maior credor do Brasil? Caramba, essa eu não sabia. Quando você tem uma transação suspeita, você, como banco, pode deixar a transação passar ou você pode voltar à transação.
Você pode deixar a transação passar e depois reportar. Então, o que aconteceu foi Isso pelas infovias. Pelas ou seja, infovias. pelas infovias, pelas transações financeiras mapeadas eletronicamente. Precisamente. Digamos que o Xanxão tem uma empresa de fachada em um paraíso fiscal As Ilhas Caimã, e o Ricardo é um banco em um outro paraíso fiscal. certo. Para passar o dinheiro de um para o outro, tem que passar por um banco norte-americano que faz a conversão em dólar para poder fazer as transferências. Beleza. Esse banco, ele pode achar suspeita essa transação. Ele pode recusar, ou ele pode deixar passar e ficar com as taxas, as tarifas que ele cobra normalmente das transações. Então, o que muitos bancos fizeram foi deixaram transações passar, ficaram com as taxas e depois eles reportaram. Aí o Departamento do Tesouro norte-americano pegou milhares de documentos, milhões de Ou documentos. seja, o banco lucrou com a lavagem O de banco dinheiro. lucrou com transações suspeitas. Certo. Eles próprios declararam ser suspeitas. Uhum. Mais de 2 milhões de documentos de transações suspeitas notificados pelos próprios bancos estão agora numa investigação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A gente teve acesso, eu falo a gente, o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que aqui no Brasil conta com o Estadão, Poder 360 e a revista Piauí. Os documentos foram vazados para o BuzzFeed News, só que aqui no Brasil o BuzzFeed News interrompeu suas atividades. Assim como a revista Vice também. Precisamente. E o que aconteceu? Você teve cerca de 10 mil documentos de mais de 130 países que chegaram à mão dos jornalistas. Menos de 1%, então, dos documentos que foram revelados e estão sendo investigados chegaram ao público. A gente está falando aí de uma lavagem de dinheiro de cerca de 2 trilhões de dólares. Mas isso inclui tudo, Jorjão. Dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro de tudo. Qualquer dinheiro isso mesmo, sujo, rapaziada? qualquer dinheiro suspeito, vai desde tráfico de pessoas, passando para tráfico de drogas, a financiamento de atentados terroristas, como foi o caso do atentado no ônibus de Israel no início dos anos 2000, Uhum. que contou com clara participação do Arab Bank, com sede no Líbano, que contou com participação de um banco britânico. Então tudo isso está sendo levantado, tudo isso está sendo investigado. Fiquem atentos ao FinCEN Files. Lembrando aqui outros escândalos de corrupção no passado muito recente, como o Panama Papers e o Paradise Papers, que mostraram que a maior parte da riqueza do mundo está circulando dentro de paraísos fiscais, sendo mantida e preservada pelo 1% mais rico. Então a maior parte da riqueza do mundo, né, é lavada, cerca de 1 a 2% do PIB global se perde em transações suspeitas de lavagem de dinheiro, de acordo com o Departamento de Armas e Drogas das Nações Unidas. Antes do desenvolvimento desses bancos pela internet, né, os home banks e tal. As fintechs, C6 Bank, Nubank, etc. Não, mas até mesmo essas agências dos bancos tradicionais também, que hoje você consegue operar tudo pela internet, né? Antes disso, na década de 90, que foi quando eu estava na minha graduação, você precisava de agência física. E foi através dos bancos que os geógrafos da UFRJ conseguiram fazer a rota da droga que saía da Colômbia e chegava até o Rio de Janeiro através das agências do Santander, do HSBC, porque existiam povoados muito pobres, onde a maioria da população ali vivia em palafitas, que não tinham absolutamente nenhuma condição de ter agências bancárias de bancos internacionais como esses no seu domínio territorial. Então era muito suspeito esses bancos. E aí, através do mapeamento dessas agências, se saía de uma rota que saía da Amazônia colombiana e ia até o Rio de Janeiro. Esse lance de muito depósito no intervalo curto de tempo na agência física, né? Mas é possível fazer, pô. Aqui no Brasil a gente tem um cara chamado Queiroz, que ele é recordista nesse tipo de depósito. Ele é especialista nisso. Ele é especialista nisso, dá pra fazer no intervalo muito Ele é bom curto no de que ele tempo. faz. Não tem nada de suspeito nisso, assim. Pode depositar rapidinho, inclusive depositando... É o despachante, né? É só o cara Até que você porque vai lá... você pensa assim, eu vou pegar muito dinheiro e vou no caixa depositar tudo de uma vez. É muito mais fácil, muito mais simples você pegar de R$2.000 e botar 30 pacotes em contas diferentes. E a família exatamente. Bolsonaro está trabalhando, não tem tempo de se deslocar até uma agência bancária para fazer um depósito desse, então chama o amigo da família e tal. Então, Exato, enquanto E isso aquele eles lance, chamam você ele é um esquece do courrier, empréstimo ele é um courrier da claro. família Bolsonaro. Vocês têm problema com despachante? Eu nenhum. Não. Então pronto. Né? Xanxa, quer um suquinho? Laranja? Não, Del Valle.
Vai demorar muito esse podcast hoje? Não, desculpa. Continuando. Porque disseram, mas enfim, um abraço pro cara Professor do Tainan Diga tá aí, professor. agora que tem mais um regateando na mesa. É, porque essa dor, É verdade, Jorge. O episódio Semana passado eu tava passada desanimado, tava desanimado. tímido, tava meio... tava desanimado. É isso. Não tem nada de futebol. Tava parecendo o motorista do carro do ovo quando vai passar o quebra-mola. Ele todo desanimado. Olha só. Esse podcast já foi melhor, viu? Já foi melhor. Exatamente. Já foi melhor. Xanxa, me deu uma notícia. Eu vou trazer, na verdade, um compilado de 2 notícias com o mesmo tema. Uma da Nexo Jornal e outra de uma fonte que eu vou citar daqui a pouco, que fala sobre as eleições municipais com o Covid-19. Para quem está desinformado, a partir do dia 27 de setembro inicia a campanha eleitoral municipal de 2020. Ela que já foi... As eleições que seriam no final de outubro já foram atrasadas o primeiro e o segundo turno para novembro. Certo? E algumas coisas modificam, tanto por conta da reforma eleitoral que teve em 2017, como também por conta do momento que a gente está vivendo. Então mudaram algumas regras na reforma de 2017. Hoje não tem mais coligação para cargos nos proporcionais. Então aquele negócio de vereador que vai eleito com 400 votos, porque a sua coligação tem uma pessoa que estoura de voto. Isso não acontece. Isso é o famoso um puxa outro. Exatamente. Que aqui em Alagoas tem uma famosa puxadora que é a Luiz Helena, por exemplo. Até tem, mas assim, os partidos eles não fazem mais coligações com outros. É o seu próprio partido que então, puxa. o seu próprio partido que puxa. Modifica Tá, isso daí. agora eu entendi. Ainda que existam coligações no majoritário. Inclusive, muitos e muitos debates estão acontecendo de polêmicas com relação a, por exemplo, partidos que eram completamente antagônicos, que brigavam ou brigam institucionalmente, politicamente no cenário nacional e que estão se aliando, como, por exemplo, em vários municípios do interior, PT e PSL juntos em mesma coligação. O partido do Lula e o partido do Bolsonaro estão juntos numa campanha. Nem direita nem esquerda, o negócio É ir pra frente. é ir pra frente. Na Então, frente ampla como a sul de Cabaté o Jacaré. Mas é aquilo que a gente já falou, né? Na cabeça do povo, velho, o lance do partido é muito difuso. só que tem um negócio aí também do debate do seguinte. Algumas coisas vão modificar, como a leitura digital não vai acontecer por conta do Covid, de não poder ficar transmitindo, tal, não sei o que, regras sanitárias, mas também o seguinte, existe um debate se o voto ele vai ser, se ainda vai existir aquela multa ou não para quem não vai votar. Uhum. Então vai se abrir uma discussão se vai cobrar a multazinha irrisória. Se não sei. cobrar a multa... É uma multazinha irrisória. Não, mas aí o problema, mas aí o problema é a Mas- burocratização do processo, não é a multa. Exato, mas o que é que acontece também? Muitos analistas estão dizendo que isso pode modificar, em alguns cenários, o nível de votação. Porque, por exemplo, Na prática... se a gente for colocar em campos políticos, o campo mais à esquerda e progressista é o que reivindica isolamento social, que não está negando o papel da pandemia. Se houver um maior número de contágio próximo das eleições, quem será, no cenário, imaginando assim, quem é a galera que não vai votar? Então isso pode favorecer mudar algumas coisas em algumas situações eleitorais. Então tem todo um cenário político que também tem que ser analisado por aí. Por exemplo, campanha de rua. Não vai existir tanta campanha de rua como existia. Panfletinho, tem gente que se nega a pegar panfleto corretamente. E aí? O peso das redes sociais, de espalhar fake news, tem todo um negócio Então, assim. é isso que eu queria cenário falar. ó. diferente aí nessas eleições. É isso que eu queria falar. O peso que tinha perdido, por exemplo, pra gente pensar, e aí eu passo a fala, dos programas eleitorais na TV. Alguns anos atrás não tinha peso, os partidos disputavam e tal, mas a gente teve um presidente que foi eleito com 14 segundos. E agora? Não, mas ele não foi só eleito com 14 segundos. Ele foi eleito com 14 segundos uma máquina de manipulação de algoritmo via WhatsApp. Não, mas e sem eu tô participar falando de nenhum debate. só do programa de TV. Agora, sem essa campanha tanto de rua, o programa de TV pode ganhar um peso mais importante. Mais importante. Então tem todo um cenário político sendo analisado. Existe uma corrida por cineastas e produtores, videografistas em todos os locais. Então a galera que produz vídeo tá trabalhando e vai ganhar uma grana agora. Tá todo mundo vai ficar todo mundo empregado. Eu tiro pro Alagoas aqui, a cena do cinema alagoano vai toda fazer campanha para a eleição para prefeito. Mas aí Não tem crise econômica nesse momento. No momento de campanha, não. No momento de campanha, a crise econômica vai acabar. Agora, se o candidato pagar também, né? Também tem isso. Agora, o que eu tô querendo dizer é basicamente o seguinte. Eu acho que a eleição vai ser decidida pela manipulação de notícias e por algoritmos e pelo mecanismo digital de massa. Eu acho que a eleição ela perdeu, enquanto a gente não entender o mecanismo de manipulação, enquanto a gente não entender o tal do algoritmo, enquanto a gente não entender e não investigar as empresas que depositam dinheiro para manipular em massa digitalmente, eu acho que a eleição ela acabou do ponto de vista democrático. Talvez seja um ponto de vista muito forte ou muito dramático, etc.,
Mas eu penso, meu irmão, que a eleição vai ser decidida do jeito que foi decidida a eleição americana para presidente, do jeito que foi decidida a eleição brasileira. Eu acho, meu irmão, que quem pagar mais a empresa de tecnologia para manipular o algoritmo em Facebook, Instagram, etc., vai ganhar a eleição. E isso vale lembrar, com o que você falou, Xanxa, que na eleição passada nós tivemos um número altíssimo de votos brancos, votos nulos e abstenções. Foi um número assustadoramente alto e a gente corre o risco de ver essa despolitização ainda maior. Foi mais alto que o número de pessoas que votaram no atual presidente. Mas assim, Se somar em geral... Somar os dois, somar quem votou contra e votar abstenções, dá um número maior do que o número de votantes do atual presidente. Mas tem estudos sobre isso, assim, a gente teve um grande espanto com a quantidade de pessoas, mas assim, não aumentou proporcionalmente muito de acordo com os anos anteriores, não. Já teve eleições também que o número de pessoas que se abstêm, que votam nulo e branco, são maiores do que a pessoa que é eleita. Então esse cenário não mudou. Pode ser uma nova situação agora, entendeu? Mas assim, sempre foi muito alto no Brasil. Justo. Gente, a gente tá falando de um país que já elegeu chimpanzé, já elegeu rinoceronte, o cacareco, enfim. A eleição aqui sempre foi tratada como qualquer coisa, né? Enfim. Agora, Xanxa, uma curiosidade aí, só pra gente abrir uma parte no que você falou. O fato da multa, você acha que o fato de discutir essa coisa, se tirar multa ou não, pode diminuir ainda mais o número de votantes, mesmo a multa sendo pequena, porque quando a pessoa não vai votar, a pessoa se passar num concurso público tem um comprovante de votação, tem uma série de burocracias. Você acha que pode incentivar ainda mais as pessoas a não irem votar, é isso? Depende das circunstâncias. Por exemplo, tira a multa, mas o cara tá liberado para votar na próxima eleição, por exemplo, tá liberado para fazer concurso público, porque a multa não é só os 5... Eu dei o exemplo dos R$5 da multa, mas multa é você ir... É o processo, né? Ter que ir lá fazer todo o processo e tal. Se isso daí for liberado, eu acho que vai aumentar sim o número de pessoas que não vão votar, entendeu? Ok. Na prática, o voto ainda é obrigatório, né? O voto é obrigatório, mas na medida em que vai passando o tempo do processo de redemocratização no Brasil, a gente observa gradativamente um aumento desses votos brancos e nulos de eleição após eleição. E a tendência, se de fato não for obrigatório, é uma galera que não quer participar do pleito eleitoral e por isso ela vai lá e vota branco ou vota nulo, ou simplesmente não aparece lá para votar e paga a multa, ela gosta de chegar lá depois e pagar a multa, porque simplesmente ela não quer participar do pleito eleitoral, ela não quer ser responsabilizada. Então ela é uma pessoa que gosta de falar mal, ela gosta de falar dos representantes que não prestam, que não servem para absolutamente nada, e ela vai justificar a sua ausência a partir do momento em que ninguém presta, em que ninguém merece o voto dessa pessoa. Então, a partir daí, esse pode ser um caminho que vai gerar um aumento dos votos brancos e nulos para essa eleição. O problema é que essa é uma categoria da nossa sociedade muito pequena, ela é uma categoria normalmente associada a uma classe média, porque o povão, a grande massa, ele vai ser doutrinado de alguma maneira. Então, nos centros urbanos, você teria o domínio das igrejas e no campo você tem o domínio dos coronéis. E aí, essa massa, ela vai ter que ir votar porque ela é obrigada pelo pastor ou ela vai ser obrigada pelo fazendeiro. Ok. Muito bem, senhoras e senhores. Notícias. O UOL tem uma agência de checagem, né? O UOL Confere. A agência de checagem do UOL, ela fez uma matéria excelente, eu recomendo isso. Tá no Twitter, tá em vários locais, sobre o tal do globalismo. Já ouviram falar dessa teoria da conspiração, né? A teoria do globalismo. Essa teoria do globalismo ela é defendida por só gente boa. O chanceler, o Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, afirmou que o coronavírus foi feito em laboratório e ele faz parte de uma tentativa global patrocinada por Bill Gates e George Soros para fazer com que a China domine o mercado mundial. Essa teoria, que é o globalismo, ela é propagada por figuras como Olavo de Carvalho, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Segundo essas pessoas, e aí volta a dizer o chanceler brasileiro, que é o chefe da diplomacia do Brasil, ele engloba isso. E aí fica aqui a dica do UOL Confere, essa notícia do UOL Confere, que é uma enorme checagem de por que essa teoria do globalismo é uma enorme falácia, é uma enorme mentira. Jorjão? A Fundação Alexandre de Gusmão é o braço educacional do Instituto Rio Branco, né? Que é a nossa escola de formação de diplomatas, né? Certo. A Fundação Alexandre de Gusmão oferece materiais gratuitos para a formação de diplomatas e dos embaixadores do corpo
das relações exteriores do Brasil. Recentemente, o chanceler Ernesto Araújo, um olavista convicto, um globalista aos quatro ventos, ele começou a aparelhar a fundação com youtubers e influencers que propagam o globalismo. Então, a instituição respeitadíssima, que leva o nome de um dos maiores diplomatas da história da formação territorial brasileira, hoje está recebendo palestras de pessoas com zero capacidade ou com zero formação acadêmica para falar sobre qualquer assunto relevante à diplomacia internacional. A Fundação Alexandre de Gusmão se transformou em um verdadeiro bunker olavista, como afirma o Nexo Jornal. Olavista em referência ao astrólogo Olavo de Carvalho. E ela começou a definhar de uma maneira que todos os analistas afirmam em unanimidade que as relações exteriores do Brasil viraram uma chacota. Então, o espaço que era usado para se debater ideias, para se pesquisar conhecimento, para democratizar o conhecimento, tendo em vista que todos os materiais são gratuitos, são acessíveis pela internet, você pode comprar o físico, mas você pode baixar o virtual, se transformou em um espaço de doutrinação e um verdadeiro think tank, como a gente gosta de usar a expressão. Think tank de pensamento. E é isso que tem acontecido com o globalismo, onde ele tem representantes fortes no governo Bolsonaro, como é o caso das relações exteriores, a chamada ala ideológica do governo. Essa ideia tem se reproduzido. Saiu do submundo da internet, foi para o YouTube e agora está nos espaços públicos e nas fundações de conhecimento. Dois conceitos geográficos estão associados ao globo: globalização e mundialização. Então, utilizam um termo que não é um termo academicista, que é esse termo do globalismo, para você poder propagar notícias falsas. Então, hoje você dissemina essas notícias falsas e você acaba anulando as afirmações que são corretas, as notícias que são corretas e que são verdadeiras relacionadas à globalização e à mundialização. Então, esse globalismo é uma referência à globalização e à mundialização a partir do momento em que se finge que existe uma articulação global. Só que não pode ser usado os dois termos anteriores porque eles são termos acadêmicos e você não encontraria um encaixe para a fantasia que está sendo construída nesse novo termo. Então, por isso que eles precisam de um novo termo, de uma nova estrutura de linguagem para poder falar, e aí eles usam esse termo aí do globalismo. E, segundo o UOL, é um lance cíclico. Volta constantemente na boca de políticos de direita, sempre que eles querem atacar o campo centro-esquerda, de que existe uma aliança da esquerda global para dominar o mundo pink e o cérebro pink. E é verdade, tome cuidado, os comunistas vão tocar fogo. Correm parte 2. Você lembra da URSAL, meu irmão? Você lembra da URSAL, que foi uma fake news inventada pela... É a nova ordem mundial. Que seria a nova ordem mundial. Mas ali eu achei engraçado. O Cabo da Ciolo, ele é engraçadinho. Não, eu gostava do Cabo da Ciolo, mas o Cabo da Ciolo, essa é uma vibe que dizem que foi plantada pela esquerda. Ele é um cara que acredita em si mesmo, vocês viram nos debates? Não, é sensacional. Ele diz o seguinte: eu confio em Deus que a gente vai ganhar e no primeiro turno, com 51% de votos, e o cara não... O Cabo da Ciolo é uma espécie de CRB da política. Bicho, não fala de CRB não. Não fala de CRB não, que me dá sede, dá vontade de tomar suco. Suco, promoção. Ricardo Corrêa, me deu uma notícia aí. Tô indo embora, viu, gente? Que é isso, bicho? Você tá mais desanimado que o cara do carro do ovo quando passa no quebra-mola. Me deu uma notícia. Vamos lá, pessoal, então, economia do UOL. Peraí, vamos ensaiar pra agradar o Kaique, presta atenção. Vai. Quando eu falar no 3, você vai entrar, meu irmão, liminha no auditório do Silvio Santos. Deixa eu limpar a garganta aqui, peraí. Vai entrar mais feliz. Vai entrar mais feliz que o Rock Oi! Mais feliz que o Bozo nos tempos áureos, Nos tempos áureos, quando o Bozo tava daquele jeito, trincado. Quando o Bozo... criançada! Alô, criançada! Vou entrar de Bozo aqui, viu? Vamos lá, atenção, Ricardo Corrêa, notícias. Vamos lá, gente. Economia. O povo de humanas não incentiva... Não incentiva a assistir o Bozo. Não, exatamente. Vamos lá, então. Saiu no portal UOL, Economia. Nem a votar, né? Não, incentiva a votar, sim. Incentiva a votar, pô. Incentiva a votar, sim. No Nem Bozo, a votar não. no Bozo. Vocês têm um raciocínio muito lento nas picapes. Finizola. Meu irmão, o Finizola foi tão rápido agora que ele deixou o raciocínio de vocês no chão. Vamos lá, então. Olha, economia, o
O Portal UOL está apresentando aqui a seguinte matéria: Brasil esvazia estoques de alimentos e perde ferramenta para segurar preços. Então foi por isso que o Bolsonaro teve que ir a público pedir patriotismo aos donos do supermercado e segurarem o aumento do preço ou tirarem sua margem de lucro de produtos associados à cesta básica, porque não o seu governo vai virar uma tragédia econômica e ele não quer isso. Então por isso que essa é a única ferramenta que o atual governo consegue apresentar. O que está acontecendo? Todos os países, e principalmente grandes países produtores, como é o caso do Brasil, um celeiro do mundo, eles acabam tendo um estoque nos seus silos dos principais grãos que eles conseguem abastecer o seu mercado interno ou então que eles vão jogar para exportação. Para quem não entendeu, o celeiro do mundo é porque o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas mundiais. Então aí você vende bastante, você exporta bastante e uma parte você coloca como estoque de mercadoria, porque alguns deles, como são commodities, são cotados em bolsas de valores. Então hoje está um preço baixo, amanhã pode estar um preço melhorzinho e aí você estoca para você vender quando tiver um preço melhorzinho. E aí nós diminuímos em torno de 96% o nosso estoque de alimentos. Ou seja, dentro da cadeia produtiva do agronegócio... Ricardo, diminuir 96% é esvaziar, na verdade. Exato, não tem mais reserva. Não tem mais reserva. Então, assim, quando você tem a cadeia produtiva do agronegócio, um está observando que o outro está fraco, é momento dele ganhar dinheiro. Então é nesse momento, sim, que não só os supermercados, mas toda a parte da indústria que faz o beneficiamento dessa matéria-prima, e o arroz é o carro-chefe. A gente vai colocar o link da reportagem e vocês vão ver que o arroz é o carro-chefe. Então isso vai justificar esse aumento de preços não só do arroz, mas também do arroz. É em função da gente ter esvaziado as nossas reservas, a gente não ter se preocupado em preservar essas reservas para num momento como esse... O que deveria ser feito? Deveria ser colocado à disposição da população brasileira essa reserva que estava estocada. Porque aí e aí, pela baixava, lei da né? oferta e da procura, o preço baixa, porque você começa a ter arroz pra caramba e aí a tendência é o preço do arroz ele diminuir pela grande quantidade que você tem. Como você não tem mais o seu estoque, a partir de agora quem está no cenário do comércio, da produção industrial e do comércio, eles vão começar a ganhar dinheiro, porque a produção ela já sofreu uma queda nos seus estoques. Ou seja, quem tem arroz estocado não vai vender barato. E aí, amiguinho, R$45 uma saca de 5 kg de arroz, viu? E aí, meu amiguinho, 10 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome. 10,3 ou 10,7 segundo as estimativas, e o Brasil volta com força ao mapa da fome. Isso sem falar 13 milhões de pessoas desempregadas durante a pandemia. Isso sem falar diminuição do auxílio emergencial. Ou seja, meu Vocês irmão... estão muito pessimistas, é por isso que o Porra. Brasil não dá certo. É miséria Se pra vocês cacete. torcessem mais pelo 10 Brasil... episódios torcendo contra o Brasil, é claro que ia dar nisso. Exatamente. 10 não, 11. Esse é o 12º. Eu gostaria, com todo respeito, tá? Com todo respeito, eu gostaria que alguém deixasse um comentário embaixo aí dos nossos vídeos no YouTube de algum setor do governo Bolsonaro, do governo federal, que dá certo. De algum setor que realmente está funcionando, está gerando um progresso para o país. Não, isso é sem resenha nenhuma, é um desafio intelectual que o Ricardo tá lançando. O Brasil ele está virando chacota mundial em absolutamente todos os quesitos. No quesito ambiental, no quesito econômico, no quesito social. Então, assim, está muito difícil você poder fazer uma defesa e falar, não, apesar de todo esse problema aqui, esse lado aqui funciona. Me apresente, por favor, porque eu gostaria de entender qual é o lado que funciona para saber justificar a função daquele cara e de todos os seus assessores, o que eles estão fazendo lá em Brasília. Porque a gente sabe o que eles fazem no Rio de Janeiro. A gente sabe dos comandos que eles têm lá no Rio de Janeiro. Mas em Brasília, ele está fazendo o quê? O que está dando certo? Onde foi o ponto que melhorou? E aí a gente vai abrir agora uma discussão do governo petista para o atual governo. O que melhorou de um governo para o outro? Vamos agora a gente pode fazer uma comparação. Já tem mais de um ano do Já tem do tempo governo. suficiente para Então a gente já começa a fazer governo, né? quase 2 anos de governo, então agora a gente já pode começar a fazer uma comparação. Então vamos comparar e vamos ver o que de fato deu certo. E olha, longe de mim de pensarem que o governo Lula ou Dilma foram excelentes governos. Não foram. E se você que está ouvindo esse podcast está achando que eu estou defendendo essa galera petista, pode pegar nas minhas redes sociais que você vai ver que eu critico o governo petista bem antes de qualquer um que está criticando na atualidade.
Então, eu critico desde o primeiro ano do governo Lula até os dias atuais. Continuo criticando esse governo. No entanto, é preciso fazer uma análise comparatória do que acontece na atualidade, desde que esse governo foi retirado à força do poder. A história não é como a gente quer, é como ela realmente é. As coisas A acontecem. história- Nós é, já Então, pode- eu quero argumento, entender, eu quero exato. entender. Assim, eu não tô provocando, não tô sendo irônico. E olha Pode- que eu sou muito irônico aqui, mas dessa vez eu não tô sendo irônico. Pode pegar as E se o principais argumento bandeiras, né? for a pandemia? Como é? Se o argumento do pessoal for a pandemia. Não, chegou a Tudo pandemia daria e o Tudo governo... bem, vou desconsiderar de março em diante. De março para trás, o que fez de bom? O que teve de bom? Porque assim, o desmatamento não está associado à pandemia. Uma série de outras atividades ilícitas que estão aparecendo não estão associadas à pandemia. Antes Associação antes da à corrupção, pandemia, que era uma das principais É, bandeiras as- desse governo. Não tem nada a ver com não pandemia. tem nada a ver com pandemia. Qual foi o deputado, senador de bancada ruralista que foram presos por interferência no dinheiro público? Acabou a mamata? Cadê o dinheiro da mamata que acabou? Tá indo pra Porque onde? se acabou a mamata, tem dinheiro. Cadê? Cadê a mamadeira de piroca? Pois é, No então. dia 3 de março, quando o Brasil já computava pelo menos 3 mortes confirmadas pela Covid-19, lembrando que posteriormente a Fiocruz comprovou que a primeira morte pela doença no Brasil foi em idos de janeiro, quando a gente já tinha 3 mortos confirmados pela pandemia que hoje já vitimou mais de 130 mil brasileiros, foi o dia que o Pibinho estampou os jornais que o Brasil apresentou um crescimento de 1,1% e que, na verdade, representava um crescimento negativo do PIB. Antes mesmo da gente fechar Hoje a o salário quarentena. mínimo vive um crescimento negativo. Hoje o salário mínimo já foi arrochado. É. Ele já veio com um reajuste menor do que o crescimento da inflação. E nesse mesmo dia, o presidente Bolsonaro, já que você quer saber o que ele fez de diferente dos outros governos, ele colocou o humorista, o Carioca, para dar uma entrevista e distribuir bananas aos jornalistas. Aliás- Nenhuma medida concreta para combater a pandemia veio depois desse Aliás, eu dia. queria abrir um parênteses E o sobre isso que Brasil o Jorge continua falou. sendo o pior país no combate à pandemia do Covid-19 No mundo. no mundo. No mundo. E eu queria abrir um parênteses em relação ao que o Jorge falou. A maneira como os jornalistas brasileiros são tratados é digna de vergonha de cabo a rabo. É uma coisa surreal o que acontece. É o cercadinho, as entrevistas, a deselegância. Eu sempre falei isso, assim. Vamos ser estúpido, mas vamos ser limpinho, entre aspas. Entende o que eu tô falando? Sim. Porque, veja, pelo menos o Trump xinga os jornalistas na sala de imprensa. Pelo menos tem a sala de imprensa, Xinga com ar-condicionado. xinga com ar-condicionado. Pelo menos E o xinga Trump... em inglês, que é chique, E xinga né, em inglês. pai? Ele bota todo mundo lá, ele bota todo mundo lá, ele bota todo mundo lá. Aí o cara vai fazer uma pergunta pra ele, ele faz: você não, aí acusa de fake news, como o nosso presidente também acusa, né? Você não vou responder. Aí ele pratica, sabe, mas é dentro da sala de imprensa e tem o enfrentamento, né? Tem ali os jornalistas, aqui não, é o cerceamento, é o não dar entrevista, é o encerrar a entrevista, é a negação da fala, é a transformação da mídia em inimiga o tempo inteiro. Isso é uma questão importante. Mas vamos girar, senhoras e senhores. É o vamos... xingamento. É o xingamento, a ofensa gratuita a toda hora, entendeu? Enfim, Ameaça de agressão. enfim, ameaça de agressão, vontade de meter 5 gols em você, como independente... Desculpa, não era esse. Gente, Eu para. confundi o tópico, Tô minha tentando gente. ficar animado. Mas Daqui a porrada- a pouco a o porrada- Kaique reclama aí. a Você porrada não é sabe quase a por mesma. quê, A pô. porrada foi quase a mesma, mas eu vou para dicas de leitura. Professor Jorge Lobo, me dê a sua dica de leitura! Senhoras e senhores, nós vamos diretamente para o ano de 1993. Ave Maria, isso não é quando uma a dica de USP, leitura, não, direto do túnel do tempo. A Universidade de São Paulo publicou a edição 18 do seu dossiê Brasil-África. Nessa revista você vai encontrar um texto do historiador João José Reis, da Universidade Federal da Bahia, que se chama A Greve Negra de 1857 na Bahia. Não apenas é uma leitura obrigatória para todos os historiadores, mas para todo mundo que quer conhecer a ancestralidade da presença africana no Brasil e também para todos aqueles que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, por ser um texto muito, mas muito importante. Essa fica sendo a minha dica de leitura. O link vai estar no canal do Telegram e na descrição do YouTube para que vocês possam acessar este belíssimo PDF com um texto riquíssimo
de informações trazidas aí pelo João José. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Jorge Lobo é o rei do PDF, velho. Ele tem PDF pra qualquer coisa que você possa imaginar, velho. Jorge anda, cai um PDF. Mas me dê a sua dica de leitura, Jason. No dia 19 de setembro de 1991, nasceu ele, Paulo Freire. E há 2 dias, hoje a gente tá gravando dia 22. Nasceu quando? Dia 19 de setembro. Já é dia 21 de setembro, 2 dias depois do aniversário. Exato. 19 de setembro De 1921, então ele faria exatamente 99 anos hoje. Ok. Quer dizer, essa semana, se fosse vivo. E vou indicar 2 leituras dele, uma de 1967 e uma de 1968, que respectivamente, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire, que é um dos pensadores brasileiros mais premiados fora do país, e além disso, ele é uma fonte de referência para muitos e muitos educadores que acreditam que a educação pode ter um papel transformador da realidade social e também do indivíduo. Para quem não conhece, o método do Paulo Freire é um método que ele acredita que a educação ela não é só meramente formal, e ao mesmo tempo em que a pessoa, o educador, todos somos sujeitos transformadores da educação. Então, ao mesmo tempo que você ensina alguém, você aprende com aquela pessoa e assim se transforma a sociedade. Se você não acredita na transformação do seu aluno, deveria fazer um favor para ele e nunca mais entrar em sala de aula. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire também era contra a educação bancária. Muitos mitos circulam a respeito de Paulo Freire e a imagem de Paulo Freire tem sido degradada o tempo todo pela chamada direita. Paulo Freire nunca teve tempo suficiente nesse país de desenvolver o seu método. Lembrando que o método de alfabetização, conhecido como método Paulo Freire, é um método para alfabetização de adultos, ok? É importante que vocês entendam isso e entendam a importância internacional de Paulo Freire. Não leiam Paulo Freire com os olhos do Brasil, porque o Paulo Freire foi um homem perseguido no Brasil. Leiam Paulo Freire com os olhos internacionais. O alcance da obra do Paulo Freire internacionalmente e a quantidade de universidades que citam Paulo Freire. Isso não é à toa. É importante destacar isso. Isso efetivamente não é à toa. Dica de leitura, Ricardo. Rapidinho, tem Claro, Arthur. uma palavra do Cortella que se vocês são professores, vocês me ajudam melhor aí, que é Paulo Freire não estudou em Harvard. Né? Harvard estuda Paulo Freire. Exatamente. Mário Sérgio Cortella foi doutorando do Freire. Paulo Freire foi orientador do Mário Sérgio Cortella, beleza? O Cortella teve a sua vida acadêmica muito influenciado pelo Paulo Freire. Beleza? Vale a pena assistir também a participação do Paulo Freire no antigo programa Livre, do Serginho Groisman, que tem no YouTube completa, para vocês entenderem a figura do Paulo Freire. Dica de leitura, professor Ricardo. Aí, quando ele esteve lá no programa Livre, ele vira secretário de Educação de São Paulo e ali realmente ele começa a se perder porque ele não consegue fazer as mudanças que ele gostaria em função do vício político que existia, que estava em torno dele, né? Minha dica de leitura é um livro disponível para download, eu vou deixar o link disponível abaixo do nosso vídeo no YouTube, Reflexões Geográficas em Tempo de Pandemia. Então, um grupo de geógrafos organizaram um livro que mostra estudos de como as relações, os fluxos que acontecem tanto de forma materiais e imateriais, eles ajudam na disseminação da pandemia. Então, a geografia ela pode explicar para a gente como rapidamente um vírus que sai da China, ela chega a comunidades no centro da região amazônica, comunidades indígenas amazônicas, como isso se propaga, quais são as rotas que nós temos desse vírus. Então vou deixar aí o link no nosso vídeo. Bacana, excelente dica do Ricardo, mais uma dica geográfica. Olha só, meus amigos, este podcast você pode assistir no YouTube, no Spotify, pode dar aquela força pra gente no Instagram, conferir o making off no Insta, fazer suas perguntas. O podcast vem crescendo lentamente, mas vem crescendo com o apoio de uma galera que nos ouve, que nos dá apoio, que conhece nosso trabalho, e tem uma galera que não nos conhece, que só nos conhece pela internet também. Olá, muito prazer, Tainan Costa Canário, professor, escritor, Jason Chanchão, professor, filosofia e sociologia, Jorge Lobo, professor de História, Ricardo Corrêa, professor
de Geografia, Arthur Finizola, DJ, produtor musical e design gráfico. Você está assistindo este podcast gravado nos estúdios Passarinho. Vamos para a dica de diversão. Diversão cujo sinônimo é o quê, Xanxão? Entretenimento. E isso mesmo, a semi-alfabetização corre solta entre professores Alô, de Paulo filosofia. Freire. Alô, Paulo Freire. Alô, Paulo Freire. Aquele abraço. Aquele abraço, estamos precisando de ajuda. Por falar em estamos precisando de ajuda, da semana passada para cá, algum governador do Rio de Janeiro foi preso? Ainda não. Ainda não. Vamos aguardar aí cenas do próximo dos capítulo. próximos. Mas o processo de impeachment... Tá correndo, Jorjão? Vai saber, Sandro? Como é o nome dele, Ricardo? Mas É o teve- Witzel O Witzel. Witzel. Não, peraí, como é o nome dele? O Witzel Witzel. O Witzel que tem doutorado onde? Ele tem doutorado em Massachusetts. É isso mesmo. O professor Ricardo Corrêa com sérias dificuldades, como sempre, de pronunciar o fonema sh. Tu viu o golaço do Chacha? De novo, meu, no outro podcast. O Chacha tá jogando no Atlético Mineiro agora, só pra constar, viu? Ah, é? Não, Santos. Não é no Santos mais, não. Inclusive, a vasta torcida santista, toda acima de 60 anos, já deve ter odiado, porque o Sacha saiu processando o Santos, vai ganhar uma bolada do Santos. viu? Foi mesmo, não foi? Foi, você aí. Imagina você aí. o nosso peixão aí. Ok. Bom, já foi então esporte, né? Não, já não acabou. foi Não, já esporte, falamos não. sobre esporte hoje. A gente vai falar de suco Chega, no final, não é acabou. esporte. Não é Acabou. esporte. É, a gente Não. vai falar de nutrição no final. Agora a gente vai falar sobre boxe. Agora vai falar sobre boxe, Um nocaute entretenimento. que aconteceu quarta-feira passada. Xanxão, entretenimento primeiro, vá, comece. Quer começar? Quero começar assim. Tá chegando as finais da NBA, os playoffs estão Opa, caminhando a passos largos. Papai Lebron. O pai tá on. O pai tá on lá na... Não só o LeBron, né? Tu viu a última sexta agora do... O Anthony Davis, o Putz, famoso grila, monocelha. Meu irmão, partidaça. Perdendo de 1 ponto, o cara mete uma cesta de 3, acabou o Partidaça. tempo e ganhou. Então, queria indicar um canal daqui do YouTube, se você estiver vendo esse podcast no YouTube, que é um canal chamado Bandeja, que é muito bom, cara. legal. Que é um canal com vídeos curtos, de 3 a 7 minutos, falando sobre curiosidades da NBA, coisas dos bastidores, muito legal. Pra você que é um amante desse joguinho aí Desse joguinho sensacional chamado basquetebol. daqueles negros maravilhosos e lindos. Segundo como- Luiz Roberto. Segundo Luiz Roberto. Se você gosta de basquete e o basquete estadunidense profundamente politizado aí nessas manifestações do Black Lives Matter, já comentamos aqui em outra oportunidade, vale a pena ver esse aí. É viciante. Eu comecei a assistir esse canal. Esse canal. É 3 minutinhos. É 4 minutinhos. Quando eu vi, eu estava 2 horas vendo todas as Vendo curiosidades, todo- do inclusive Bandeja. jogadores que eu É. nem conheço, mas é bem Não, legal. o cara vê Hall da Fama, Bill Russell, o cara fica... É muito E a legal. edição parece um mini documentário, é assim, é um muito mini-doc, legal. É, sensacional, é muito a famosa edição do mini-doc, que casa certinho com o algoritmo do YouTube, meu irmão, e você vicia, Exatamente. vai sugerindo vídeo após vídeo. Dica de entretenimento, professor Ricardo. Eu aconselho todo mundo a assistirem todos os filmes de 007. O Espião. Bond. James Bond. se pudesse trazer dica jurássica, Dica jurássica. Cara, não, 007 é bom demais. É muito Inclusive, bom. Muito bom. Ô, Ricardo, o você tem penúltimo massa. você tem alguma história afetiva com o James Bond, de quando você era mais jovem, em uma certa festa Que do é isso? colégio? Uma sessão de psicanálise Tem. agora? Não, Qual mas a é história? porque eu sou peraí. muito fã de 007 desde criança. Certo. Eu sempre fui fã de 007. Eu Certo. achava assim fantástico. Porque 007 é o agente britânico assim, que ele faz absolutamente tudo. Então ele tá caindo porrada com o cara, de repente ele entra no avião, o avião decola, ele pula lá de cima do avião, sem paraquedas, de repente ele entra no helicóptero, começa a cair na porrada com o piloto do helicóptero, aí cai no mar, ele entra no submarino, sai do submarino, e o cabelo dele sequer despenteou. Meu irmão, isso é uma coisa que precisa ser É um estudada. agente amando Isso da Não é, Imagem. cara? Isso Pô, é uma coisa mas que precisa ser 007 é estudada. demais. Eu olhava aquilo Eu e falei, gosto cara, muito. esse é o homem Que da é o minha vida. Daniel Quero Craig, ter um que gel é o desse. último ator que fez o 007 agora, ele não é um cara bonito, mas ele tem um negócio, né? Ele tem porte de 007. Ele uma tem seu valor, Ele ele tem tem, seu valor. não, Ele ele tem tem uma porte de coisa, né? Ele 007. tem uma coisa assim que você olha pra ele e diz assim, meu irmão, esse bicho, velho. É demais, é demais, é esse demais. bicho é demais. Já foi o Pierce Brosnan, já foi o Sean Connery. Tem Exato. o quanto Sean Connery também era Sean sensacional. Connery era cara. sensacional. Muito bom. Muito bom. 007, ok. Então eu vou E aproveitar. assim, não, peraí,
eu tô contando a história Peraí, daqui do essa história é 007. boa. Desculpa, essa história é boa, pô. vá. Sim, Então- aí você queria ser o Então, aí 007. eu queria ser o 007. Como aí se quando eu seduz fiz... no subúrbio do Rio de Janeiro. Como que Então, aí quando eu fiz 13 anos de idade, minha mãe começou a me deixar ir pra festa, assim, mas não festa de criança mais. Não tinha pula-pula, palhacinho, fazendo brincadeira. Não tinha mais esse negócio, não. Então já era festa já de adolescente, né? Perfeito. Então da galera da escola, eu fui É o pra bonde da primeira gaiola festa, da- assim. Era o bairro da Da sexta gaiola. série. Dos Da sexta adolescentes da escola, eu lá na festa. Aí passa uma menina, pô, gatíssima, olha pra mim e fala assim: você é da escola, né? Aí eu falei: sou. Aí ela virou pra mim e falou: qual o seu nome? Aí eu falei: Correia. Ricardo Correia. Eu ouvindo aqui a história e pensando, ele não vai fazer isso não. Eu tinha 13 anos. Isso não, ele não Eu tinha disse. 13 Tinha anos. 13 anos e fez isso. Eu tinha 13 anos. A menina fez assim, pff, e saiu fora assim, Começou cara. Tava de terno no Eu baile, me velho. senti mal, cara, porque eu não sabia como é que pra ele dá certo. Por que você se sentiu mal, você não sabia? Eu não sabia que não ia dar certo. Porque todo filme do James Bond dá certo. O cara manda Bond, James Bond. Porra, o cara Eu pula em da- casa, eu fico arrepiado. Você tava Bicho, completamente certo. O cara Só faltou pula, você o chegar cara na pula festa. do avião, tu não pulou nem da arquibancada do colégio, tá de sacanagem, né? Pô, Ricardo, não ia funcionar. Tinha que não funcionar, meu irmão. E vocês sabem por que é 007? Não. O primeiro 0 dá ele permissão pra ele matar quem ele quiser. O Certo. segundo 0 dá ele permissão pra ele matar quem ele quiser, onde ele quiser. E 7 é o número dele. Diga aí, maluco. O cara arrepia. Caralho, o cara é toda- fã mesmo, velho. É muito O cara é sinistro. fã do negócio, velho. Só É nunca muito conseguiu sinistro. ficar com ninguém a partir dessa cantada do 007. Eu desisti, eu desisti. Porra. Até porque... Ricardo Correia, Ricardo. Este podcast é um Se é aqui oferecimento... no Nordeste, Ah. a menina olha pra ele e faz... Aí dentro. Vai-te embora, macho. Vai-te embora, macho. Vai procurar o teu lugar. Dicas de entretenimento já foi. Agora chegou o momento. Arthur Finizola, sua dica de entretenimento. Esses dias eu vi eu vi que o Xingu é o território indígena com o maior foco de queimada no Brasil atualmente, né? E aí eu quero dar uma dica de entretenimento, que é um grupo chamado Treme Terra, né? Que tem uma música chamada Xingu Odé, que na verdade é um ponto de Oxóssi. E aí fica a dica aí para quem quiser ouvir, né? Diz: quem toca fogo na mata vai se ver com Oxóssi no templo de Oió. Sensacional. Minha dica de entretenimento, aproveitando, vou pegar o gancho do Arthur. Deixa eu só falar um negócio aqui. Claro, claro. Porque o Arthur falou da queimada que Das está queimadas acontecendo. estão acontecendo. Atenção, você que está ouvindo a gente e que votou no Amoedo, você é responsável direto pelas queimadas que estão acontecendo nesse país. Então, ou você defende essas queimadas, ou você é contra o Amoedo e toda essa história de partido novo que veio para mudar a política brasileira. Só para lembrar, a Polícia Federal já iniciou inquérito, e aí é notícia corrente em todos os jornais, apontando que o foco é criminoso. Tudo que você está vendo, e o Ricardo pode dar os dados melhor do que eu, tudo que a gente está vendo aí talvez seja ação criminosa. Confere, Ricardo. Não, confere, a gente já tinha falado isso na semana passada e eu ainda não tinha acesso aos dados, porque ainda era algo recente. Então eu virei aqui e falei, é pecuária e pode ter um envolvimento do homem, mas também o ambiente lá é seco nessa época do ano. Certo. Nessa época do ano você tem uma estiagem e tal. Eu expliquei tudo aqui. Beleza. E por que eu expliquei dessa maneira? Porque eu não tinha nenhum dado, nenhuma informação do que aconteceu. Então, a partir de agora, nós já sabemos, por imagens de satélite, que o foco foram em 5 fazendas pecuaristas que colocaram fogo e está destruindo todo o Cerrado, todo o Pantanal mato-grossense. Ok. Para você ter uma ideia, 5 países já estão sendo afetados pela fumaça do Pantanal. Só para você ter uma ideia. E nós estamos nas dicas de entretenimento, mas só para a gente não perder o foco da sequência do podcast, a gente vai falar de esporte agora, para depois a gente falar da Eu nossa só vim aqui nota pra isso. de repúdio, ok? Eu só O vim aqui pra Xancha voltou, eu já tenho um aliado para arriar do Ricardo. Exato. Eu Agora tá gostaria- felizinho Não, ele. agora eu tô felizinho, agora eu tô guitou. Vai lá. Mas eu vou Ricardo, começar. onde quer que você esteja, eu estarei lá para construir um castelo humano com você, Boa. como é feito na Catalunha, no Sua tradicional, dica de esporte aleatório, Jorge Lobo. no tradicional campeonato de castelos humanos, o famoso Castells, que é patrimônio imaterial da humanidade, diretamente da região da Catalunha, onde as pessoas se juntam para fazer torres altíssimas, compostas inteiramente por adultos e crianças. Que É legal sensacional.
Deve Sério? ser sensacional, Isso deve né? ser sensacional você ficar lá em cima, 10 metros de altura e cair de lá. Cara, mas é cultura, a gente tem a que galera, respeitar. a galera da Península Ibérica é meio masoquista, né? Tem umas Tem touradas, umas touradas, cair de os cima caras das cara torres gostam de se humanas. matar, né, velho? É doido, é porque pessoa branca morre pouco, tá ligado? Aí os caras procuram motivos pra morrer, é impressionante, velho. Pessoa branca, mais pouco, os caras procuram motivo. Eu vou falar de futebol primeiro, então. Ô, Xaxão, eu gostaria de compartilhar com você, porque você viajou. Compartilha. Você viajou, o Galo apanhou. Eu só queria lembrar Assim, você. eu não tenho nada a ver com essa tradicionalidade da nossa equipe de perder, viu? o Galo Você- apanhou. Até Eu- parece eu- que se ele não tivesse viajado, o Galo iria vencer. Xexão em São Paulo, derrota do Galo. Xaxão em São Paulo, derrota do Galo. Meu irmão, o Galo tá aí, ó. Desculpa aí, nação regatiana, a culpa é presidente- minha. Xanxão em Maceió, derrota do Galo. Nosso presidente já disse que vai chamar para ter uma conversa. Agora, E teve. E teve. Ontem, inclusive. Mas teve uma atitude positiva do grupo dos nossos jogadores. Que foi? Ontem, depois dessa conversa, os jogadores eles se reuniram, depois sozinhos, sem a comissão técnica. Oraram. Realmente disseram que teve problema e tal, e para aumentar o nível de concentração, a concentração que iniciaria hoje para o jogo decisivo amanhã da Copa do Brasil, iniciou no próprio domingo à tarde. Então, nesse momento, eles estão fechados no CT e que Deus os abençoe. Ok, só tem que virar. Só tem que virar contra o Juventude depois de ter levado 2. Mas dê aí a sua notícia futebolística, Jason. Bom. Não, você não vai agora, não. Tá, não, tudo bem. Não, vai lá. fica Você aí, futebol não vai agora, A Libertadores voltou, né? não. A Libertadores voltou! Aconteceu alguma coisa quarta-feira? Quarta-feira aconteceu um negócio interessantíssimo. A Libertadores voltou, e antes da gente chegar nessa coisa, voltou sem a Rede Globo transmitindo. Que é o certo. Sem a Globo transmitindo. A Libertadores tá no SBT e a Hebe tá na Globo. Então tá tudo muito invertido. Tá tudo errado, é o novo normal. É o novo normal. Tá passando uma série da Hebe na Globo e a Rapaz, Libertadores tá no SBT. eu tô com medo de no intervalo os caras botarem, tipo assim, sei lá. Jequiti. Jequiti, né? Sabe menos, e se for o resultado da telecena? Minha mãe vai piar, velho, porque minha mãe compra a telecena Vai querer, ainda. a minha também, a gente Oxi, falou sobre vai isso ser aqui. sensacional. Meu irmão. Xanxa, me dê notícias esportivas, senão esse podcast não continua. Eu pensei em dar uma notícia esportiva legal, mas eu acredito que você vai falar, né? Você vai ter, inclusive, 5 minutos pra falar sobre essa notícia. 5 minutos. Mas vamos deixar mais à frente. Na verdade, é uma notícia meio estranha aqui pra gente debater. Prefeitura do Rio autoriza a volta do público aos jogos no Maracanã. Primeira partida com torcida será Flamengo, surpreenda, né? Flacismo e Atlético Paranaense no dia 4 de outubro. E a justificativa do prefeito Crivella, que ele deu no último dia 18, é que, gente, vamos voltar a botar 20 mil pessoas no estádio, porque é menos 20 mil pessoas nas praias. Bicho, eu não consigo entender a lógica do Atitude Crivella. correta. Atitude correta, atitude certíssima. Inclusive no Rio de Um Janeiro cara que foi tudo eleito certo. por memes, então tem que ter uma relação causa-consequência bem simplória, assim, algo bem simples, que você não tenha como fazer nenhum tipo de associação, mas você associa os dois e tá tudo certo, e a galera compra o barulho Bicho, e eu vamos tenho uma embora. teoria sobre isso. Eu acho que tem algumas pessoas que elas se beneficiaram tanto do meme politicamente que elas fazem política no formato de meme. Elas se comportam como memes. Existem políticos que se comportam como memes. É isso mesmo, é. O cara, ele incorpora, ele fala como meme, ele anda como meme, ele faz tudo pra virar o meme. Pra Surreal, qualquer né, fala velho? dele, vira o meme, né? O cara poderia dar qualquer justificativa, né, velho? Mas ele dá a justificativa, a pior justificativa Menos 20 mil pessoas na praia, é isso. A pior justificativa possível. Minha notícia do esporte teve Flamengo, mas não foi sobre zoação, porque eu respeito meu colega Não, aqui, eu também Ricardo. respeito o Tá Ricardo. certo. Boa. 5 salve. Um minuto de pura silêncio, chalaça. vamos ficar quieto. 5 porque- segundos de silêncio pelo 5 Flamengo. segundos de silêncio. 1, 2, Gol do Del Valle. 3, Eu vou embora. 4, 5. Pronto, Dá eu pra vou ficar voltar. aqui. Muito não. bem, tá encerrado. Vamos para as notas de repúdio agora, é isso mesmo? Não, tem que falar de futebol também. Ah, você vai falar de futebol? Vou falar de Ah, futebol. você quer falar pô. de futebol? Claro que eu quero falar de Vai falar futebol. o quê? Você vai falar da lista do falar o quê? Tite? Vai falar o quê? Da lista Não, do eu Tite quero agora. falar em primeiro lugar do nosso treinador, o espanhol Torrente ou Torrenti. Não, peraí. O espanhol. Quando ganha catalão. Não. É Quando ganha é catalão, mas Quando agora ele é ganha- espanhol. é quando Agora ele é ganha- espanhol. Por Ele que não que é ele mais espanhol catalão. agora? Por que ele é espanhol Franquicha. agora? Não, agora ele é espanhol. O espanhol, Torrente ou Torrenti, que eu nem sei o nome dele. E nem quero ele saber, vai quero embora saber. sem eu saber o nome dele. Ah. Entendeu? Não conhece absolutamente nada Celso Roth tá aí pra assumir. dos viu, pai? jogadores do Flamengo. Ele então se ele não igualou sabe. ao Jorge Jesus em Ele número de acha derrotas. que
Vitinho pode começar jogando. Sim. Ele... Nem o Vitinho acha que pode Nem jogar. o Vitinho sabe, exatamente. O Vitinho ficou olhando pra ele a todo momento, só tem certeza que eu vou começar o jogo. Que eu vou começar o jogo. E ele tem, claro que tenho certeza que você vai começar o jogo. Então, assim, tá O horrível. cara tá com tanto ódio que ele tá imitando o sotaque E do assim, cara, meu irmão. teremos jogo essa semana também da Libertadores. E Mas o Flamengo vai ter jogo agora... dessa vez, né? Porque quarta-feira não teve jogo. Não, teve jogo. Não, só um time jogou. Teve Seis jogo. jogadores do mas Flamengo o Del Valle com Covid, foi lá, hein? e isso é porque foi o Del Valle. Se fosse o Maguari, seria, que é bem mais concentrado, seria... Maguari é bem mais concentrado. Aí, meu irmão, fosse cara, Maguari, 10-0. Se fosse um Guaravita com biscoito de polvilho. Pega ninguém. Não ia ter como, não. Então, assim, Rapaz, uma curiosidade. Eu vi o mapa de calor do Gabigol no jogo. só no meio campo. O Gabigol ficou o tempo todo no meio Então, do campo. isso daí mostra que o treinador não tem comando nenhum sobre essa equipe. E além disso, hoje nós temos 6 atletas com Covid-19. E o Flamengo, a diretoria do Flamengo, tentou suspender o jogo da próxima quarta-feira. Por quê? Por que o presidente do Flamengo está solicitando o adiamento do jogo? Porque ele foi o primeiro a pedir que fosse aberto os estádios, que voltassem as partidas de futebol. Agora aguenta. Enfim, Porque ele foi o hipocrisia, né, primeiro Maurício? que virou e falou o seguinte: aqui no Flamengo existem protocolos de segurança que são seguidos. Tem várias entrevistas do presidente Landim dizendo isso. O Landim bolsonarista Que de mão aqui cheia. aqui a gente faz tudo seguro e tal, que não tem risco para os nossos atletas. 6 atletas pegaram Covid-19 e agora tá querendo adiar a partida. Não tem que adiar a partida mesmo, não. E tomara mesmo que o Flamengo comece a ter uma representação em campo do que ele é representado na sua diretoria. Ou seja, um grande fiasco, porque enquanto você tinha as vitórias dentro do campo, isso de certa forma mascarava muitos problemas da diretoria, principalmente, volto a repetir aqui, os problemas relacionados às indenizações dos garotos do Ninho. E é uma atrapalhada atrás da outra, para não dizer nomes muito mais pesados aqui, mas é uma atrapalhada atrás da outra dessa diretoria. Então tá aí agora, nós estamos com 6 atletas com Covid-19, a diretoria agora quer adiar o jogo, a Conmebol já falou que não vai adiar, e não é realmente para adiar não, vai jogar com o que tem, e se jogar com o que tem, você já perde 6 jogadores logo de cara, ou seja, e um treinador a menos que nós temos, ou seja, o Flamengo possivelmente passará por uma outra derrota e começa a ficar ameaçado a sua classificação na próxima fase da Libertadores. Então o Flamengo, que fez uma batalha econômica, que fez uma batalha gigantesca para poder ganhar novamente a Libertadores esse ano, pode tomar agora uma porrada e ser eliminado na fase de grupos. Lembro Mas que Ricardo falou que a torcida estava anestesiada, mas essa voz irritada dele mostra que o gigante acordou. O gigante acordou. O gigante decidiu Rapaz. levantar, foi na cozinha, abriu a geladeira e tomou suco. Tu tá tão triste. O que tá acontecendo com você? Você tá Não. parecendo um vendedor de ovo depois do... Essa pegou. Muito bem, senhoras e senhores. Nota de repúdio. Nota de repúdio. Minha Essa é uma nota. É o momento favorito, é o momento favorito. Jorge Lobo, sua nota de repúdio vai para. Minha nota de repúdio vai ao clubismo dessa mesa, que claramente tem preferências futebolísticas e aversões que afetam aí as amizades. Eu sempre fui, desde o primeiro episódio desse podcast, um grande advogado, uma voz ativa contra o clubismo, e eu não quero mais que isso se repita. Se Muito o Flamengo bem, perdeu, Jorge. o Flamengo perdeu, e o Flamengo é um time que merece ser caçoado dentro das suas respectivas caricaturas. Mas, pô, clubismo aí já é demais. Muito bem, Minha nota de Jorge. repúdio é o clubismo. Isso aí. E viu o CSA que ganhou do Cruzeiro. Mas, porra, 5 gols aí, porra, do Del Valle. Realmente você tem razão de estar puto, bicho. Você tem razão de estar puto. Fica difícil de defender, né? Não, porra, vida que segue, tá? Acontece, tem outros Vida que troféus não aí. acontece, não. Não acontece não, Jorge. Não acontece Quando não. acontece, é destruição total mesmo. Minha nota de Exato. repúdio vai para Rodrigo Hilbert. Como é que você fez uma coisa dessa? Isso não existe, Você cara. acabou Ou é de nota de repúdio, Ou é Rodrigo ou é Hilbert. Rodrigo Hilbert. Minha Os nota dois de juntos repúdio não vai dá. para o Rodrigo Hilbert, que postou uma foto no Instagram assim. A legenda foi... Peraí, tu segue o Rodrigo Hilbert no Instagram? Não, mas minha mulher segue, eu vi. Ah, tá. Então vai, fala. No momento você percebeu, fale, Arthur. Pode falar a verdade. Ah, Até eu fiquei com vontade de seguir. Rodrigo Hilbert!
Hilbert, poxa, Rodrigo Minha mulher que Hilbert. segue, eu acesso o Instagram dela. Rodrigo Hilbert. Se você tá ouvindo esse podcast, vai na primeira foto do Rodrigo Hilbert e diz: Rodrigo Hilbert, ouça o povo de mar. Povo do mar, ouça Eu o não povo sigo, do mar. não. Vai sigo no ter privado. 3 comentários lá. Siga Inclusive, no o Instagram Rodrigo da Hilbert empresa. foi paraninfo de uma turma Inclusive, minha ele já. pode assistir esse podcast e pode ficar chateado contigo, viu? Não, Rodrigo ele vai Hilbert ficar já- é nosso ouvinte. Sim, Rodrigo Hilbert é nosso Vai ouvinte. te dar um bloco lá no Vai me Instagram. dar um No bloco, Instagram você vai dele poder lá. seguir no- mais. No Instagram, o Rodrigo Hilbert, ele tem padrões de comportamento que elevam essa tal dessa frágil masculinidade a um nível inalcançável. Isso não é legal. Isso não é legal, porque fica esse meme do Rodrigo Hilbert, e Rodrigo Hilbert postou a foto assim: decidi me arriscar no origami. E Ele postou fez uma origami. foto segurando o origami. Meu amigo, é um origami com 450 mil dobras que um japonês leva 10 anos para fazer. E ele fez no sítio, Enquanto fazia uma panqueca. enquanto fazia uma panqueca, depois de ter cortado 3 árvores e feito a churrasqueira, a mesa e os bancos de onde ele estava trabalhando. Matou o javali. Além de ter plantado mais 10 no lugar das 3 que cortou. É, exatamente. Exatamente. Porque ele, na verdade, é um grande degradador degradação do meio ambiente. Porque ele matou o javali pra comer, Sim. ele tirou 3 E árvores. isso ninguém fala. Isso e, ninguém fala. Isso aí os bastidores não mostram. Os bastidores não mostram. Inclusive, ele é serralheiro, marceneiro, carpinteiro, obreiro, professor de geografia, origamista. Bicho, Mas eu conheço um defeito. Ele tem um dedinho troncho. um mindinho, né? Eu tava assistindo o Porchat que ele participou e ele Ah, mostrou, ele contou a história mostrou do dedo que troncho. ele tem o dedo troncho. É o único defeito pro Eu Caboclo. aposto que foi tirando 3 crianças dentro de um ônibus escolar capotado, velho. Salvando. E foi ali que ele aprendeu origami, que ele olhou o vídeo de relance de caderno dobrado e disse: eu posso fazer isso pro bem. Boa, Jorge. Salvou o podcast, Jorge. Que é isso, pô? O podcast tá aqui tá bom, mais pô. triste que um Não, caminhão de pô, eu tô ovo. gostando do Um caminhão de podcast. ovo debaixo do quebra-mão. Que é isso, meu Caminhão de Deus. ouro debaixo do quebra-mola, Dini. Nota de repúdio, Xanchão. Eu vou quebrar um pouco esse bom humor que nós estamos aqui nesses últimos minutos. Tem ninguém de bom humor aqui, tá todo mundo Tá certo. todo mundo Vai. chateado. Desculpa, então. Não, mas pra falar uma coisa séria, minha nota de repúdio vai para todas as pessoas que se colocaram contra essa semana nas redes sociais ao padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti. Um cara que fala, teve uma entrevista com ele, eu tava lendo aqui a entrevista no El País, e ele fala coisas muito interessantes, assim, bem politizado o padre, mas não é por conta disso que ele foi ameaçado nas redes sociais. Ele falando, não tem como você combater a desigualdade sem ter conflito com pessoas, porque o que aconteceu foi que passaram na frente da paróquia lá que ele faz trabalho social e disseram que ele cuidava de noia e no final, assim, supostamente, a pessoa que passou de carro ameaçando o padre gritou mamãe falei, que pra quem não conhece é um deputado estadual de São Paulo, e o padre disse, pra mim pouco importa nessa reportagem aqui do El País, pouco importa se foi ele ou não posso comprovar, ele vai me ameaçar. Mas essa ameaça acontece de diversas pessoas. E quem pode fazer algo contra mim ou contra a minha obra não é necessariamente eles. São fãs convictos desse cara. Gente, Então, até onde eu saiba, Verdade. se você, só pra eu terminar rapidinho, Ah. se você é uma pessoa que se coloca contra, e eu não sou religioso, vocês me conhecem, mas assim, independente se a obra de caridade, solidariedade, se o trabalho social é feito por uma igreja ou não, mas se você se coloca contra uma pessoa que dedica a sua vida a uma obra como essa, você realmente é uma pessoa desprezível. Não, tem gente que é bem abaixo do nível do chão mesmo, no resto do chão. Nota de repúdio. Mais alguém nota de repúdio? Bom, minha Ricardo, nota- Ricardo, depois Arthur. Ricardo. Minha nota de repúdio vai para o governo da Venezuela, que não dá liberdade de expressão ao seu povo. Então o povo venezuelano está sofrendo hoje. Teve 2 atletas de vôlei, vôlei de areia, como é que é? Vôlei de praia. Do vôlei de praia, que uma delas se manifestou contra o governo e falou, fora Maduro. E a partir daí... Foi a filha da Isabel. A própria Carol Solberg. instituição, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, lançou uma nota dizendo que não é responsável pela fala da atleta e está arriscada a perder, inclusive, o patrocínio do Banco do Brasil, um banco estatal brasileiro, por conta dessa declaração que a menina disse fora Bolsonaro quando ela ganhou um campeonato. Ou seja, nós somos hoje um país pior do que a Venezuela.
tudo aquilo que se fazia de críticas a governos, dizendo que são governos totalitaristas, que são governos em que não existem liberdade, essa liberdade hoje, de forma concreta, ela não existe aqui. Não é em nenhum desses outros países aí que de forma mentirosa são propagadas aí que estão contribuindo para o fim de uma democracia. O fim da democracia começou aqui. Como Morrem as Democracias é um excelente livro, viu? Fica a dica de leitura. Arthur, nota de repúdio. A minha nota de repúdio, na verdade, é uma nota de apoio à nota de repúdio do Xaxão e do Ricardo. Ok, Muito boa, bem. Muito bem. boa. Estamos terminando o Povo de Humanas em mais um episódio animadíssimo. Uhul! Sempre pra cima. Agradecendo aos povos. No oferecimento da banheira do Gugu. Mas Só não deixa cair gente, essa muito banheira. obrigado. Um beijo no coração de vocês. Esse foi o nosso resumo de notícias, notas, educação, Exame Nacional do Ensino Médio. Este é o Povo de Humanas. Fiquem bem, respirem fundo e vamos nessa. Valeu!